Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar à nossa aula? E hoje nós vamos aprender a estratificar os dados na prática. Essa, na verdade, é uma aula extra, do nosso treinamento, mas eu vou ensinar a vocês aqui como fazer essa estratificação de uma forma bem simples, utilizando uma ferramenta que todos têm acesso, que é o Microsoft Excel. Eu quero deixar bem claro que esse não é um treinamento de Excel, tá? Contudo, eu vou apresentar a vocês aqui como um extra, claro, como é que se faz essa estratificação, tá bom? Vamos lá? Ok, vamos lá agora? Vamos dizer o seguinte, eu tenho essa base de dados. Uma base de dados é caracterizada por ter em cada linha um fato, né? Eu tenho aqui, por exemplo, em cada linha a hora extra de cada uma das pessoas em cada dia da semana. Cada um dos colaboradores em cada dia da semana. Eu tenho colunas aqui que identificam a filial, o serviço, a equipe, o nome do colaborador, o valor de hora extra, a data e o dia da semana. Eu posso cruzar esses dados e buscar informações para saber quem é, por exemplo, o colaborador com maior quantidade de horas extras, a equipe, o serviço, a filial, em qual dia da semana está gerando mais horas extras. Mas como é que eu faço isso? Vocês podem fazer isso através de fórmulas ou podem fazer isso também através de tabela dinâmica. Seleciona simplesmente todas as colunas que vocês querem trabalhar, no meu caso são todas, tá? Vem no menu Inserir. Após isso, nós vamos aqui em Tabela Dinâmica. E nessa opção, Planilha Existente, nós clicamos nela e clicamos aqui nesse campo local. E escolhemos onde queremos criar a tabela dinâmica. Eu quero criar nessa planilha mesmo, por isso que eu escolhi Planilha Existente. Se eu quisesse abrir uma nova, eu clicava aqui em Nova Planilha, tá? E aí eu vou criar aqui, a partir da coluna K. Dou um OK. E aí foi criada a minha tabela dinâmica. Deixa eu passar aqui para o lado. E agora, eu só preciso arrastar aqui as colunas para cada um dos campos da tabela. Como é que eu faço isso? Por exemplo, para somar o valor, eu vou puxar a coluna valor, hora extra, valor HE, para cá, para que ele faça a soma. Ele já está fazendo a soma. Se eu quisesse que ele fizesse uma contagem para saber, ao invés de valor financeiro, real, sobre a quantidade que cada colaborador, filial, o serviço fez, eu mudaria de soma para contagem aqui nas configurações do campo valor. Tem uma opção contagem. E aí, ele vai, ao invés de somar, ele vai contar 1 a 1. Independente se o valor é mais alto, é maior ou menor, ele vai contar, ele não vai somar. Tá? E como agora eu já tenho o valor, eu cancelei ali, tá? E agora, como eu já tenho o valor, eu quero saber por filial. Quem é a filial? E onde é que eu vejo isso? Eu posso colocar na coluna ou na linha. Mas na coluna fica meio estranho de se visualizar. Eu prefiro pegar esse dado e puxar para a linha, que aí fica bem mais ordenado. E agora, só que não está em ordem crescente dos números. Eu posso classificar aqui do maior para o menor. E tem casas decimais aqui diferentes para todos os campos. Então eu vou padronizar isso. Tá? Vamos lá. Pronto. Eu tirei as casas decimais. E aí eu vejo que a filial Bahia ela está com o maior valor de hora extra pago, que é 11.100. Eu tenho a filial Rio de Janeiro com 10.800, 10.800 também para São Paulo, Pernambuco 10.400 e Pará é menor com 9.500, ok? A distribuição aqui é até bem pequena, mas só que a Bahia ainda continua sendo o ofensor do meu processo. Eu posso colocar também, tirar a filial e posso ver isso por serviço. Só é arrastar o serviço aqui para o campo da linha. E aí, eu tenho que fazer o mesmo processo, Classificar aqui, clicar com o botão direito em qualquer célula de valor, classificar do maior para o menor, selecionar aqui o que eu quero mudar. E aí eu vou tirar todas as casas decimais. E me sobrou isso aqui. Davidson, mas assim fica estranho de se ver. Tá, vamos colocar então no gráfico. Eu venho no menu, clico aqui na tabela dinâmica, clico em inserir e venho no gráfico que eu quero. Gráfico simples de colunas, só para visualizarmos como vai ficar aqui os nossos dados, tá bom?
Deixa eu diminuir só um pouquinho e tirar esse campo aqui de botões. Vou colocar aqui o rótulo de dados para ver como irão se comportar os números. E aí nós conseguimos ver aqui, né, a quantidade. Deixa eu tirar só esse eixo, que eu não gosto desse eixo vertical quando ele tem rótulo de dados e nem linha de grade. Bom, ótimo. Eu vejo aqui que os serviços gerais ele tem uma quantidade muito grande de hora extra sendo gerada. E a manutenção predial também. Agora, mas e se eu quiser saber, tá, e dentro desses serviços que estão tão altos em relação aos demais, ao diarista, recepcionista e à segurança, onde é que estão esses maiores valores? Em qual filial? Em qual equipe? Qual é o colaborador? Como é que eu posso fazer isso? No lugar de deixar o serviço aqui no eixo, que eu já sei que os serviços são serviços gerais e manutenção predial, eu posso puxar ele para o filtro. E aqui no filtro da tabela, eu posso selecionar vários e deixar só os serviços gerais e manutenção predial. Ok? E dar um ok. E aí ele vai me trazer o total deles dois. Mas só que eu quero abrir isso por filial, por exemplo. Eu quero saber a filial que está me gerando tanta disparidade, né, entre os serviços. E aí, puxando a filial para o eixo, eu tenho aqui que, na verdade, é Rio de Janeiro. Logo seguido por Pernambuco, Bahia e São Paulo. Tá, ok. Eu já sei que é Rio de Janeiro. Mas qual é a equipe, por exemplo? Eu posso fazer o seguinte. Se eu quiser trabalhar só com o Rio de Janeiro, eu puxaria também para o filtro, o Rio de Janeiro, a filial, desculpa, e iria filtrar Rio de Janeiro. Clica nela, dá um OK. Agora ele me traz só o valor do Rio de Janeiro nos serviços de manutenção predial e de serviços gerais, ok? Agora eu vou puxar a equipe para a linha, para ver o que vai acontecer. E aí agora eu tenho que classificar, né, do maior para o menor. Bom, aqui estão os dados. Eu tenho dois filtros, que é o do serviço e o da filial. E aqui no meu gráfico, ele está me dizendo o seguinte, que nesses serviços no Rio de Janeiro, a equipe do Sul está me gerando um alto volume de hora extra. A Oeste também e o Norte. O Centro e o Leste estão me gerando, mas não tão alto quanto os demais. Ok? Essa é uma observação. Se eu quiser avaliar outra filial, é só mudar o filtro aqui. Pernambuco. Vamos ver quais são as equipes lá em Pernambuco que estão gerando. A equipe do Centro é que está gerando maior quantidade de hora extra. A do Leste também. E se eu quiser ver isso por colaborador, né? Aí eu tiro aqui a equipe. Eu não vou colocar a equipe na filial, aqui no filtro, porque é o seguinte, pode ser que um colaborador da equipe Sul esteja gerando aí quase 1000 horas extras. E no centro tenha mais colaboradores e eles estejam gerando ali, o maior deles esteja gerando 200 horas. Então não é legal eu tirar numa granularidade tão baixa, eu estar filtrando muito também, tá? Porque senão eu não vou conseguir chegar no resultado que eu quero, porque eu vou atuar em algo muito pequeno. Então, eu vou deixar aqui só a filial e o serviço e vou filtrar o nome do colaborador. Eu quero saber quem são os colaboradores que estão me gerando tanto problema. E eu vou classificar do maior para o menor. Agora, como não dá para ver o rótulo, eu vou tirar. Só tirar essas casas decimais. Se não der para ver os números, você estica o gráfico ou simplesmente tira o rótulo, né? Nesse caso aqui ficou muito ruim a visualização. Eu posso tirar o rótulo. E aí, se eu precisar ver alguma pessoa, eu venho aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o Iago Castro e a Isabela Pinto gerando 489 e 442 horas extras. Nossa, é muito grande. Enquanto eu tenho pessoas que estão me gerando 40 horas. 40, na verdade, 40 reais em horas extras, né? Isso aqui é em reais. Eu tenho pessoas que me geram 40, 50, 50, 74, 68, 80. E tenho outras que me geram 489. Será que o Iago e a Isabela trabalham mais que as outras pessoas?
Será que a Ana Cecília trabalha mais que a pessoa que gera 40 horas extras? Ou será que ela produz na hora extra e não produz no horário normal de trabalho dela? Ou dele? O que é que está acontecendo? Será que essa hora extra é realmente devida? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso agora acompanhar esses colaboradores, observar a rotina deles e dos demais que estão com horas extras baixas, ou daquela equipe que eles fazem parte, porque às vezes pode ser a equipe toda que esteja gerando, então o problema não é do colaborador, mas talvez da equipe. Tá? E aí você pode botar sim agora a equipe no filtro e filtrar para ver se é a equipe ou se é o colaborador. Tá? E a partir dessa análise, você irá tomar ações para reduzir a quantidade de hora extra gerada pelo Thiago, Isabela, pela Ana Cecília, pela Maria Clara e pelo Luiz Gustavo. Porque não é normal em uma empresa que uma pessoa gere 10 vezes mais hora extra que outra. Tá? Prestem atenção nisso. Se forem em serviços iguais, as duas prestam o mesmo tipo de serviço e uma gera 10 vezes mais hora extra que outra. Tem algo fora do normal. Tenham atenção a isso, tá? E aí, é nesse ponto que vocês devem estudar. E estudar as causas, tá? Porque isso aqui não é causa, isso aqui é ofensor. Nós estamos estratificando ofensores, tá? Simplesmente isso. Cruzando dados e informações para estratificar ofensores. Não é a causa ainda. A causa se vem depois que você aplicar uma ferramenta de análise de causa e identificar o que está acontecendo com o Iago, com a Isabela, com a Ana Cecília, com a Maria Clara e o Luiz Gustavo. Às vezes não é culpa deles. É o processo que está desorganizado. A falha está no processo, na rotina, na forma com que a empresa está atuando. E aí nós temos a obrigação de ajustar esse processo para que fique favorável e igual para todos. Tá? Ok, pessoal? Como eu falei, essa não era uma aula de Excel, não vou ensinar vocês a utilizar a ferramenta, mas eu estou aqui para ensinar vocês a estratificar da melhor forma possível e entender os dados que estão nessa estratificação. Façam suas estratificações, cruzem as variáveis e vocês vão ter ótimos resultados para analisar. Tá bom? É isso aí, até a próxima. Te espero na próxima aula.